Reformando discípulos para a glória de Deus. Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reformando Discípulos para a glória de Deus, o discipulado da Igreja Reformada em Vila Velha. Sejam todos muito bem-vindos novamente a mais um estudo da Palavra do Senhor. Hoje estou aqui com o nosso querido irmão presbítero Hudson. Prazer, Vitral, obrigado pelo convite. Glória a Deus. E o nosso irmão diácono aqui, Pablo. Agradecido também, por essa mais uma oportunidade do estudo, do meditar da Palavra de Deus. Isso aí. E é uma alegria estar junto com os irmãos em casa, que nos assistem, para crescermos no conhecimento e na graça do Senhor e fazermos aquilo que nós amamos, que é estudar a Palavra de Deus. Então, eu convido os irmãos a abrirem a Palavra do Senhor no Evangelho, segundo o apóstolo João, no seu capítulo 1. Só para relembrar, enquanto os irmãos estão abrindo a Palavra de Deus, no episódio anterior, o Hudson, Pablo, nós estudamos o início até o verso 18, onde Jesus ele é apresentado como o verbo que se fez carne, ou seja, o Deus Emanuel, aquele que é Deus conosco, que veio tabernacular, veio habitar Amém. Junto com cada um do homem, né? E ele se apresentou assim, e foi uma bênção, todos nós aprendemos da palavra do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da palavra de Deus, a partir do verso 19 do Evangelho de João. Então os irmãos já estejam com suas Bíblias abertas, por favor, e nós vamos ver os testemunhos acerca do Senhor Jesus. Nós vamos ver os testemunhos que são como que as pessoas que conviveram com Jesus vão testemunhar e apresentar Jesus para as nossas vidas ali, certo? E aí eu vou perguntar, Pablo, o que é uma testemunha? Qual a importância de uma testemunha que a gente pode entender aqui na palavra de Deus? Acho que a gente pode começar falando sobre o que não é testemunhar, e ao contrário do que muitos pensam, que testemunhar é simplesmente o ato de você vir, falar de alguém, declarar algo. O testemunho do cristão, primeiro, ele é verdadeiro. E ele é principalmente verdadeiro, e é uma colocação, até parafraseando Agostinho, que testemunho não é o que nós simplesmente fazemos, é o que somos. Ou seja, ele está ligado ao novo nascimento do crente em Cristo. E a gente observa isso claramente na vida de João Batista, né? Amém. Hudson, qual é a importância do servo de Deus testemunhar? Como é que nós somos capacitados para isso? O que você pode explicar para os irmãos aí, por gentileza? Vitral, é importante que a gente entenda aqui no texto, a respeito da testemunha, que, mais uma vez, essas pessoas que estão descritas na palavra de Deus, elas tinham por objetivo atestar a veracidade de que Jesus Cristo é o Messias, o prometido de Deus. Hoje, nós somos testemunha de Cristo. Essas pessoas, como por exemplo João Batista, ele deu testemunho a respeito de que Jesus é o Filho de Deus. Amém. E João, ele dá essa ênfase por ser justamente um evangelho diferente dos demais, não é um evangelho sinótico. Então é um evangelho que apresenta Jesus em sua plena divindade, né? Em sua habitação plena de divindade num corpo humano que Jesus assumiu a nossa condição, a nossa pobre natureza para morrer em nosso favor. E hoje nós somos capacitados para essa testemunha também. Naquele momento havia necessidade desta testemunha de atestar que de fato Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Hoje a igreja é testemunha também. E quem nos ajuda, Vitral, a testemunhar, quem nos ajuda, Pablo, é o Espírito Santo de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo quando nós nos convertemos, quando o Espírito Santo regenerou o nosso coração, e assim recebemos o Espírito em nossos corações. A partir daquele momento, nós somos capacitados para testemunhar que Jesus Cristo está vivo. Naquele momento, eles testemunhavam que Jesus estava ali, presente, ele se fez, como você disse, Deus conosco. E hoje nós somos capacitados pelo Espírito Santo para testemunhar ao mundo que Jesus não apenas veio a este mundo, mas ele morreu e ressuscitou. Então o mundo ele vê Cristo através da igreja. Por isso, Jesus fala que nós seríamos as suas testemunhas. Glória a Deus. Então, o evangelho ele é propagado e chegou até nós através do testemunho dos irmãos. Não é isso? É a forma de propagar o evangelho, é testemunhando acerca de Jesus. Maravilha. Então, a partir do verso 19,
nós vemos os religiosos, diz que judeus de Jerusalém, além de sacerdotes e levitas, eles foram ao encontro de João Batista. Sim. E perguntaram, quem és tu? E ele falou, olha, eu não sou o Cristo. Então eles perguntaram, então quem és, pois? És tu Elias? Ele também disse, não sou. És tu o profeta? Ele respondeu, não. Então, quem és tu? Que dizes de ti mesmo? E no verso 23 ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Né? A gente estava antes aqui conversando a importância dessa referência bíblica de João citar Isaías como exemplo dele como profeta. Vocês podem comentar alguma coisa sobre isso? Sim, Isaías é conhecido como um profeta messiânico, né? Então, a maioria das profecias que Isaías escreveu na palavra de Deus, elas dizem respeito ao Messias, né? Ao Senhor Jesus, ao Filho de Deus que se encarnou. Então, quando João Batista, ele declara que não sou, não sou, não sou, é porque ele começou a trabalhar com um argumento negativo. As pessoas começaram a qualificar João Batista, você é isso, você é aquilo, você é Elias. Não, não sou. Mas aí ele fala, então quem você é? Né? Ou seja, com que autoridade você está fazendo isso? Com que autoridade você batiza? E João Batista falou, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho. Ou seja, porque João Batista naquele momento ele estava declarando que ele estava cumprindo uma profecia bíblica em Isaías no capítulo 40. Testemunhando. Ele estava testemunhando que, olha, eu sou um homem enviado por Deus para pregar a vocês o arrependimento. Então, endireitai o caminho, né? Eu sou a voz do que clama no deserto. O deserto por quê? Porque aquele momento que nós vemos em Israel era um momento de certa apostasia, né? O povo não estava bem espiritualmente. Tanto é que o nascimento do Messias não surpreendeu muitas pessoas, não, né? Jesus, nós sabemos que até os 30 anos de idade, ele não era conhecido como Cristo, ele era o filho do carpinteiro. Lembrando que eles vinham do silêncio profético, né? Eles vinham do silêncio profético, exatamente, muito bem lembrado, porque após o retorno do exílio, nós estamos falando lá, retorno dos caldeus, né, da Babilônia, e depois dos assírios, do Império Medo-Persa, né? Nós vemos que o povo voltou a habitar em Jerusalém, reconstruíram, nós sabemos em Neemias e Esdras também, mas o povo nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Nunca mais foi o mesmo. Então, a partir daquele momento, inicia-se o chamado, né, silêncio profético, e João Batista é a voz do que clama no deserto, por quê? Porque ele rompe o silêncio. Antes de João Batista não havia palavra profética, mas João Batista ele se levanta como a testemunha e o último profeta do Antigo Testamento que pôde testemunhar que, de fato, ele não só profetizou a respeito do Cristo, mas ele viu na sua frente o cumprimento da profecia, ele viu o Cristo. Tanto é que nós vamos ver depois que ele anuncia, né? Justamente mesmo. Isso. Maravilha. Aí, Pablo, o interrogatório daqueles religiosos continua. Eles perguntam assim, então por que você batiza se você não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Exatamente. E aí ele explica o que é o batismo, né? Sim, e a gente vai observar que vai ser aqui nesse período que vai começar a prática do batismo, e é importante já a gente pegar isso aqui com referência, até mesmo porque que nós batizamos hoje em dia. João Batista, dentro do que o Hudson já comentou, né, ele vem ser esse prepulsor da figura messiânica de Cristo, e o batismo era uma simbologia ali para representar um novo nascimento que o homem deveria ter, um chamado ao arrependimento. Após esse período onde a gente tem, e a história relata, quando nós observamos o Evangelho, um grupo de pessoas religiosas, mas distantes da essência do que realmente Deus tinha como objetivo para com o seu povo. E é interessante a gente observar, por exemplo, que já havia uma profecia sobre isso no livro de Ezequiel, no capítulo 36, vou até ler aqui o verso 25, fala assim, aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, e os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. E aqui é claro que não era a água em si que purificava, mas era uma representação do poder de Deus, do poder purificador do Espírito Santo, né, ali sobre o coração do homem através do sacrifício de Cristo que
iria, né, morrer na cruz e morrer pelos nossos pecados. Importante a gente ressaltar também que o batismo de João Batista não é um batismo cristão. Sim. Nós sabemos que João Batista, ele como precursor de uma profecia que ela estava se cumprindo naquele momento, talvez a profecia das profecias, que é justamente a encarnação do Verbo de Deus, do Filho de Deus e o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Aquele batismo não é o batismo cristão. Então, por isso que João Batista ele faz um batismo de arrependimento. Qual era o objetivo de João Batista? Preparar o caminho do Senhor. Então, é como se João Batista pavimentasse o caminho para o Messias começar a exercer o seu ministério profético, o seu ministério terreno, né, do Senhor Jesus. Então, o batismo de João Batista é um batismo para arrependimento, para preparar o coração do povo para que Jesus comece a pregar a palavra, comece a ensinar o evangelho, né? Tanto é que o batismo cristão ele se dá após Jesus ter ressuscitado, quando Jesus fala, ide por todo mundo, Mateus 28, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo cristão, né? O batismo de João Batista ele pavimenta, ele é um percursor, né? ele prepara o caminho do Senhor. Jesus vem, inicia a pregação do Evangelho e após a morte e ressurreição do Senhor, Jesus institui então o batismo cristão, que é a iniciação, né, um meio pelo qual Jesus determinou que nós fizéssemos como uma iniciação da caminhada cristã. Né? E é até maravilhoso a gente, quando vê o testemunho de João, porque em todas as atribuições que ele tinha, ele poderia se gloriar. Ele poderia ali falar, não, eu sou o cara, né, eu fui escolhido. E a gente vê exatamente o contrário, né, porque quando ele fala aquele que vem depois de mim, eu não sou nem digno de desatar as sandálias. Então, é mais aqui uma chamada e um reforço para o nosso entendimento como testemunho de Cristo, que, como servos, não é uma posição que serve para destaque, não é uma posição que serve para crescer algo em nós, senão apontar unicamente para Ele, senão apontar unicamente para a glória dEle. E é uma característica que a gente consegue observar com muita clareza no ministério de João Batista. Maravilha. No verso 26 ele responde, né? Ele diz, eu batizo com água, mas no meio de vós está um quem vós não conheceis. Lembrando que no Evangelho, no início do Evangelho de João, ele já tinha dito que veio para os seus e os seus não o receberam, né? Ou seja, falando daqueles que, os religiosos, os judeus que não o aceitavam como o Salvador, como o Messias. Então, João continua dizendo, este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, já fala da eternidade do Senhor Jesus. Sim. Né? Já testemunha novamente que Jesus é Deus, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Né? Ele fala, esse vos batizará eu vos batizo com água, mas aquele vos batizará com o Espírito Santo purificador, né? Foi o que você falou. Importante é o contraste aqui, se a gente observar no verso 27, ele fala, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. E depois, quando João Batista avista, né, naquele momento, quando ele proclama, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele fala, né, que justamente porque já existia antes de mim. Aí você pode pensar, quando João Batista estava falando aqui para o povo, ele vem após mim porque ele vai me suceder, né? Ou seja, uma questão até cronológica, ele vai me suceder, né? Eu vou encerrar o meu ministério e meu ministério é para que eu pavimente a via para que o Messias seja recepcionado, né? Mas depois, quando Jesus se apresenta no momento do seu batismo, aí eu já estou falando no verso 30, aí ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é o 29 e o 30. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem primazia, porque já existia antes de mim. Então, justamente fala da natureza humana do Senhor Jesus, ou seja, Jesus veio após João Batista, em termos cronológicos, mas ele não é após João, ele veio antes de João, falando justamente o que você falou, né, Vitral? A coisa magnífica que é saber que Deus está e se fez encarnado. Isso é um mistério maravilhoso. Glória a Deus. Ele é aquele cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, né? Maravilha. Como a palavra de Deus ela se conecta. Tudo é perfeito na palavra do Senhor. Então, ele continua dizendo, como o Hudson falou, aí no outro dia, já no verso 29, fala que no dia seguinte,
João Batista vai dar um dos testemunhos mais maravilhosos e importantes da palavra do Senhor. Porque aquela multidão que estava ali, aqueles que estavam com ele, ele aponta e diz ali: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ali todas as profecias se cumprindo. Até do próprio sacrifício, né, Pablo? O sacrifício Perfeito. do Antigo Testamento, né, nós sabemos que Deus exigia na lei que, por ocasião do povo ter pecado, exigia-se sacrifício de animais, né? Então, quando João Batista, né, fala, eis o Cordeiro, ele dá cumprimento justamente, olha, esse é o verdadeiro Cordeiro que vai morrer e eficazmente vai fazer expiação da culpa, né, pelos Sim. seus pecados. Você tinha falado também, né, um texto... Porque é uma dúvida, né? Para que sacrificava então? Tem muita gente que ainda tem esse questionamento. O sacrifício não era para o perdão de pecados? E não era sempre uma direção, uma sombra, né? Um apontamento para a figura de Cristo. Exato. Hebreus 9:12, eu separei o texto aqui. Servia só para cobrir, mas não para limpar, né? Não para remover totalmente, né? Exatamente, o texto vai falar, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Glória a Maravilha, Deus. graças a Deus. E aí nós vemos assim, podemos tirar 3 lições dessa frase. Ele fala primeiro, né? Eis o Cordeiro que tira o pecado de Deus. Que Cordeiro era Tira o esse? pecado do mundo, né? É o Cordeiro que foi morto para vestir um homem pecador de Gênesis, né? É aquele que era a oferta diária, é o Cordeiro pascal. Maravilha. Todo Cordeiro que era apresentado na palavra do Senhor. O Cordeiro de Isaías 53. Eu vou até abrir aqui um parêntese. Existem algumas pregações, alguns estudos que vai colocar como quando a figura lá do Velho Testamento tinha o cordeiro e o bode, que o bode é um símbolo de Satanás, como se o pecado nosso fosse lançado sobre Satanás. Isso não existe, né? Não. Isso é bom enfatizar. Esse Deus nunca estudo é exigiu errado. necessariamente um cordeiro. Às vezes era cordeiro, às vezes era, né, era bode, né? Então eram animais. Às vezes a pombinha, né? Pombinha, Sim. a pessoa era pobre, né? A pessoa apresentava ali uma pombinha. Então, claro que assim, o cordeiro ele aponta, né? Tanto é que como se fosse assim, o símbolo do cordeiro é Jesus próprio, mas na verdade a figura de Jesus ela substitui todo tipo de modelo do Antigo Testamento sacrificial de animais como um todo, né? Exatamente. Então, ele não era um animal que foi comprado, que foi levado para o templo, né? Ele foi enviado por Deus. Ele era o Cordeiro de Deus. De Deus. Né? Muito E bom. a ênfase principal é o quê? Que ele não ia tirar o pecado somente daquela pessoa ou de uma família. Ele ia tirar o pecado de todo o mundo, de todas as épocas, né? Isso Observa é- só, gente, se vocês observarem também no 31, agora você vai observar. Poxa, João Batista, ele era parente de Jesus. Sim. Eles Primo. eram primos. Uhum. Isso aí. Agora, como é que João Batista, na frente de todo mundo, na hora do batismo, João Batista fala, eu não o conhecia. Como assim você não conhecia? Você viveu 30 anos com ele? No verso 33 ele diz isso, né? Então, assim, eu não conhecia. E no 31 ele fala, né? E no 33 ele reforça mais ainda. Por quê? Aí você fala assim, como ele não conhecia Jesus? Eles possivelmente brincavam juntos, viviam juntos, né? Mas você vê que Jesus dá toda a ênfase que antes do início do ministério de Jesus, ninguém sabia que ele era o Cristo. Não. Nem o próprio primo dele. Mas Ele ele, tem uma vida mas ele comum, testemunha. né? Ele testemunha. Quem que revelou para ele? Verso 32. Dizendo, eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Naquele momento ele falou, não é meu primo, é o Filho de Deus encarnado. Glória a Louvado Jesus. seja o Senhor. Quer falar, Pablo? Eu acho que tem alguns pontos que a gente pode pontuar doutrinariamente aqui, que é, primeiro, se João, que conviveu tanto tempo com Jesus, só pôde conhecer, se Deus teve esse papel, essa iniciativa de revelar a ele, é um entendimento para nós que nós só podemos conhecer a Cristo se ele primeiro se manifestar a nós. É mais uma forma de reforçar isso. Exatamente. E o Espírito Santo é quem nos convence, né? Do Exatamente. pecado, da justiça e do juízo. Então, a gente só é convencido pelo Espírito Santo que ele realmente é o Messias, ele é o Filho de Deus. Exatamente. E aí a gente pode até reforçar isso, que aí vão ter algumas pessoas que vão falar assim, se é Deus que nos elege, se é Ele que nos chama, para que a gente vai evangelizar? Para que vamos pregar evangelho? Para que vamos abrir igrejas?
E vocês podem até complementar, mas já de início é uma forma que Deus assim escolheu, né, para se manifestar. Você estava até comentando aqui no início sobre a relação de Cristo à igreja. Justamente porque Deus elegeu a pregação da palavra como um mecanismo pelo qual a pessoa ouve, né? E quando a pessoa ouve, o Espírito Santo transforma o coração dessa pessoa. Então, você não vai ver nenhum tipo de ato, a pessoa sem pregação do Evangelho, o Espírito Santo vai lá e abre, eu conheço Jesus sem a palavra. Não existe isso, né? E vemos que isso veio desde o Antigo Testamento, a lei, né? Tanto é que era a ordem do Senhor para que os israelitas lessem a lei e inculcassem na mente de seus filhos, porque os filhos precisavam conhecer a lei do Senhor. Então, havia uma transmissão da herança de Deus, de geração em geração. Então, quando a gente transmite isso, nós, como povo de Deus, nós também transmitimos a herança. Ou seja, quando nós pregamos a palavra de Deus, corações se convertem, porque é o Espírito Santo quem realiza as coisas, não o pregador. O pregador é o veículo, mas o Espírito Santo é o realizador da salvação. Glória a Deus. Nós somos privilegiados, né? Somos privilegiados de anunciar esse evangelho precioso. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Exatamente. Como o Hudson falou, no Antigo Testamento existiam avivamentos. Na época do rei Josias, Esdras, Neemias, e sempre com a leitura da palavra de Deus. Sempre. Josias, né, achou o livro da lei todo empoeirado lá, escondido. Quando leu, olha, foi um avivamento naquele momento, segundo a Bíblia relata, né? No livro de Esdras, Neemias, quando eles leram, o povo se quebrantava, chorava. Levava ao arrependimento. Levava ao arrependimento. Maravilha. Graças a Deus. Então, no verso 34, para a gente encerrar essa parte, que eu acho interessante, no verso 33 ele diz de novo sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E aí foi tão forte isso, que aí João, ele novamente testemunha. Ele diz, no verso 34, e eu vi e tenho testificado que esse não é uma pessoa qualquer, ele é o Filho de Deus. Graças a Deus, isso mesmo. Então, além dele, ele confirma tudo, ele fala, ele é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, este é que vai batizar com o Espírito Santo, e acima de tudo, ele verdadeiramente é o Filho de Deus. E é uma expressão que, inclusive, ela vai aparecer pelo menos aí 9 vezes no Evangelho de João. Sim. Maria, Tomé, Natanael, são alguns, né, daqueles que vão afirmar essa identidade de Cristo como esse mediador. Como Filho de Deus. Exatamente. Perfeito. Aí eu queria ver com vocês agora que a cena já muda, a partir do verso 35, nós vemos no dia seguinte João, outra vez estava ali, junto com seus 2 discípulos. E vendo passar Jesus, ele novamente anuncia, olha, esse que está passando ali é o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer, seguiram a Jesus. E eles vão atrás de Jesus, Jesus pergunta, o que buscais? E eles chamam ele de mestre, rabi, onde moras? E Jesus diz, vinde e vede. É interessante ele falar vinde e vede, que ele fala, depois é repetido isso de outra forma, né? Já dando um spoiler para os irmãos. Isso aí. Foram e viram onde moravam, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. E essas pessoas, esses discípulos que estavam com ele, eram André, irmão de Pedro, né? aqui chamado de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo, e João, que havia seguido. E aí fala que André corre para Pedro, seu irmão, e fala, olha, achamos o Messias, aquele que é traduzido o Cristo. Amém. E levou a Jesus. E Jesus, olhando para Pedro, ele diz no verso 42, tu és Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe. Então ali a gente já vê o testemunho novamente de André anunciando o Messias, eu acho que é importante a gente dar ênfase. E agora a cena muda novamente, depois se vocês quiserem falar, a gente fala. A gente volta para Pedro, mas a gente já vê Filipe anunciando para um homem chamado Natanael que eles também tinham encontrado o Messias e que ele era Jesus de Nazaré. E aí ele faz aquela pergunta talvez conhecida pelos irmãos, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De Nazaré. E aí Filipe usa a mesma palavra que Jesus tinha dito, vinde ver. Vamos pausar aqui, depois a gente continua. Vocês querem comentar alguma coisa? Gostaria de abrir, já que existe uma distorção muito grande do que eles esperavam como Messias,
né? Sim. Nas profecias, imaginavam que talvez viria um homem todo-poderoso, cheio de riquezas, Livrado do Império Romano, né? livrado Um do herói, Império né? Romano, né? Essa ideia, Um herói nacional, né? essa ideia totalmente distorcida do que realmente Cristo veio e, claro, de forma intencional, escolhe um lugar simples. Quando foi nascer, não era por acaso que estava cheio e ele vai ali nascer entre os animais, numa manjedoura. Então, Jesus ele vem já quebrando esses estereótipos que estavam na mente deles. E com certeza que André, quando ele tem esse chamado, ele foi impactado de uma forma e com uma alegria tamanha que ele já foi chamar seu irmão Pedro. Então, acho que já são 2 pontos já bem importantes para a gente começar essa parte. E outra coisa que eu acho interessante é a forma usada para menosprezar Jesus. Porque Nazaré ou Nazareno ali era uma forma pejorativa. Sim, Né? com certeza. Pode vir alguma coisa boa daquela região, daquele local, aquela cidade tão pequenininha, né? Porque as coisas importantes vinham de Jerusalém, que era a capital. Mas pode vir alguma coisa ali da Galileia, né? Mas o chamado é vinde e vê. Eu acho interessante quando a gente começou a analisar a respeito do chamado dos discípulos, né, do Senhor Jesus. A gente vê que o Espírito Santo ele coordena a história em todos os momentos. Né? Sim. Quando você analisa André, que era irmão de Pedro, né, ele era um discípulo de João Batista. Sim. Então, nesse momento, quando João Batista falou a esses 2 discípulos, o outro não é citado aqui, mas um deles era André, João Batista falou, ele é o Cordeiro de Deus. E ouvindo dizer, né, Jesus, eles começaram a seguir Jesus. Né? Então fala, e Jesus chegou, quem buscais? Disseram-lhe, Rabi, quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vê. E ficaram com Jesus ali, né, onde Jesus estava. Você vê naturalmente que a forma como o Espírito Santo ele moveu o coração desses 2 discípulos de João Batista para seguirem agora o verdadeiro mestre. Não mais João Batista, porque ele era apenas uma voz. Sim. Mas agora, quando o Filho de Deus é manifesto, pela proclamação de João Batista, Jesus ali desce o Espírito Santo em forma de pomba. O Pai diz, né, este é meu Filho amado, em quem tenho o prazer. Nós vemos a presença da Trindade na manifestação de Jesus naquele momento. Maravilha. Os 2 discípulos passaram a seguir Jesus, né? E mais, aí você pensa o seguinte, André era irmão de Pedro, nós sabemos, e André foi contar para Pedro. Falou, olha, nós achamos o Messias, aí entra aquilo que você falou. Eles podem até talvez ter uma noção de um Messias político, mas nesse momento, possivelmente Jesus andava como sempre andou, muito simples, né? Só que eles sabiam, eles creram que Jesus era o Filho de Deus, né? E então André chega para o seu irmão e fala, nós achamos o Messias, vem. Aí quando Pedro chega lá, aí você acha o seguinte, não, Pedro só foi porque André convidou. De fato, André foi um veículo, né? Mas quem escolheu Pedro para ser discípulo foi o próprio Cristo. Quando Jesus chegou, imagina só os irmãos, Pedro chega diante de Jesus, a primeira coisa que Jesus fala, olha, você é Simão, filho de Jonas, ou filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, ou seja, Jesus já começou chamando ele por outro nome. Já mudou a história dele. Já mudou a história dele naquele momento, né? E mesmo Jesus sabendo que um dia Pedro talvez, né, que Pedro iria traí-lo, né? Nós não sabemos na verdade porque exato se Jesus sabia ou não, porque sabemos que apesar de Jesus ser Deus, né, ele estava encarnado como homem. Então o mistério das 2 naturezas de Cristo, nós sabemos que Jesus, enquanto homem, ele era dependente do Espírito Santo para saber ou não o futuro. Nós vemos várias vezes que Jesus manifesta que ele não sabia. Por exemplo, o dia que Jesus vai voltar, Jesus falou, eu não sei, o meu Pai sabe, mas ali ele estava falando como condição de filho encarnado. Isso. Como Deus que partilha da mesma essência do Pai, é impossível o próprio Deus não saber como se dá a história, até porque Jesus estava desde o início e ele conhecia a história de todos os momentos, né? Mas no momento da encarnação, os poderes de Jesus como Deus, eles também ficavam limitados, por exemplo, no aspecto até físico.
Jesus, enquanto estava encarnado, ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele estava presente, né? Exatamente, sua onipresença de alguma forma ficou afastada naquele momento, embora ele nunca tenha deixado de ser Deus. Este é o mistério das duas naturezas do nosso Redentor. Mas o que eu quero dizer aqui exatamente é que Jesus já chama Pedro e muda o nome dele. Você é Simão, eu sei que você é Simão, Shimon, mas você vai se chamar Pedro, Cefas, né? E observe os irmãos depois, quando foi em Filipe, né? Jesus, por acaso, falou o seguinte: ei, Filipe, tudo bem? Eu sou o Cristo, o Messias. Foi isso que Jesus fez? Jesus chegou para Filipe e falou: segue-me. E Filipe seguiu. Meus irmãos, quando a gente entende o poder de Deus no aspecto de chamado, de salvação, alguns dos nossos conceitos ficam por terra, porque a gente acha que a salvação é empurrada de goela abaixo. Vai, meu filho, vai. Não, é pelo Espírito Santo. Amém. Quando Jesus chama, irresistivelmente o homem cai em prantos e reconhece que é um pecador e necessita de um Salvador desesperadamente. Então Jesus não pregou o evangelho para Filipe, só chamou. Vem, segue-me. E Filipe começou a seguir. Esse é o chamado de Jesus, né? Glória a Deus. E Filipe foi e anunciou, testemunhou. Ao encontrar Natanael, ele falou: olha, encontramos aquele de quem a lei fala, a lei de Moisés anuncia, de quem os profetas escreveram, é Jesus de Nazaré, filho de José. E aí Natanael diz: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Em outras palavras, ele estava falando assim: será que vem, a gente pode até traduzir, se a gente fosse traduzir em português, poxa, uma região mais caipira, né? Como é que pode vir uma região caipira, uma pessoa que seja relevante para a nossa sociedade moderna de Jerusalém? Se a gente fosse traduzir em termos, talvez, do nosso português, do nosso cotidiano, né? Era essa relevância. Tipo assim, como pode vir alguma coisa dessa cidade, dessa região? Galileu, por exemplo, né? Era justamente títulos, né, que justamente, apesar de Jesus ter sido criado em Nazaré, mas menosprezavam. Pejorativos até. Pejorativo, né? Mas você vê que Natanael, ou também chamado de Bartolomeu, né, conhecido também como Bartolomeu, vemos que Natanael faz essa indagação e Jesus fala: calma, eu estou vendo nele, sabe o quê? Sinceridade. Este é um judeu genuíno. Ele não sabe das coisas. E ele falou realmente aquilo de forma inocente, né? Mas agora os irmãos podem perguntar: mas quem foi que chamou Natanael? Será que foi Filipe que chamou Natanael? Filipe foi o vetor, foi o instrumento. Quando Jesus falou: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Agora, como debaixo da figueira? Ele já tinha visto. Vemos claramente, mais uma vez, o poder de Deus para a salvação, para o chamado, para exercer o ministério. Nós vemos que o tempo todo Deus não é um Deus distante, mas Deus é um Deus presente, é um Deus que influencia e governa todas as coisas pela sua soberana vontade. Glória a Deus. E aquilo foi impactante para Natanael, a forma como Jesus falou: eu te vi. Eu não sei o que era essa passagem de Natanael na figueira, mas aquilo foi marcante para a vida dele. Foi marcante. Tanto que naquele momento... Foi decisivo, né? Foi decisivo. Ele fala, olha, aí ele testemunha, ele chama de mestre, rabi, e tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E depois Jesus fala assim: você creu só porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira? Uma coisa tão simples. Você vai ver coisas maiores do que esta. Glória a Deus. Né? E aí coisa Jesus maravilhosa. finaliza o capítulo Jesus testemunhando. Graças você a verá Deus. coisas maravilhosas diante daqui, porque daqui em diante você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Que maravilha, né? Que graça gloriosa, né? A gente estava conversando sobre isso, né? Sim, sobre a escada, sobre... Essa expressão, né? Trazendo como o Aníbal já deixou essa deixa, justamente para apontar Cristo como aquele que vai ser, aquele que foi e aquele que é o único mediador entre Deus e os homens. O único aquele o qual nome podemos pronunciar para que possamos ser salvos. E é interessante que dentro desse chamado são mistérios, né, da soberania de Deus, da mesma forma que o chamado de Deus ele é eficaz em cada um dos seus discípulos. Quando ele fala, por exemplo, creste só porque eu disse isso, a gente vê vários sinais que Jesus operou em seu ministério e muitos ali não creram. Mas eles também foram responsabilizados por não crer.
Com certeza. né? Então, não é o fato de não ser chamado, isso não anula em nenhum momento a responsabilidade do homem, né, no seu sentido da sua natureza pecaminosa, de escolher, querendo ou não, pecar. Exatamente. Glória a Deus. Exatamente. E Jesus mostra ali que ele é o único mediador entre Deus e os homens, ele é a única escada para o homem ter acesso a Deus e também ele é o único caminho. Você vê justamente que Jesus aqui está afirmando a sua divindade, vocês observaram? Porque quando ele fala assim, os anjos de Deus, tipo assim, ele está falando assim, em outras palavras, os anjos de Deus também são os meus anjos. Isso aí. Né? Então ele está respondendo para Natanael justamente esse milagre, né? Os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, né? No sentido assim de que eles também obedecem a minha voz, porque os anjos de Deus Pai são os anjos do Deus Filho, né? Então Jesus já se revela como o próprio Deus encarnado ali para aquelas pessoas, justamente para deixar mais maravilhado ainda Natanael do que ele já estava. E é importante observar que a fé ela é produzida pelo Espírito Santo. Então você vê que naquele momento que Jesus falou essa profecia, eu te vi debaixo da figueira, ele creu naquele momento e falou, tu és rei sobre Israel. Jesus não tinha falado que ele era o Messias. Na verdade, Filipe tinha anunciado que tinha achado, né? Sim. Aquele de quem a lei falava, né? Mas naquele momento em que Jesus falou aquilo, é como se o Espírito Santo convertesse o coração daquele momento. O Espírito Santo ele faz isso, irmãos. Ele tira a venda dos olhos das pessoas de uma forma miraculosa. Glória a Deus. Não há como a pessoa estar encharcada no pecado e caída, como todas essas pessoas estavam, assim como nós também, mas nós fomos restaurados pela graça de Jesus, conseguir, por seus próprios méritos, entender o plano de salvação e crer no Filho de Deus. E é importante falar, crer, ter fé, não é apenas dizer, ele existe. Crer é confiar, é obedecer, é amar. E isso o homem só consegue fazer quando o Espírito Santo regenera este coração de pedra que o homem possui desde o seu nascimento e transforma num coração que passa a ser sensível à voz de Deus. Maravilha. Como os irmãos viram... Já passou? Já acabou? Os irmãos que nos assistem, a palavra de Deus ela é maravilhosa. E a gente vai falando, o tempo vai passando, né? Acabou já o episódio. É verdade. Mas só para a gente encerrar para os irmãos, isso. Nós vimos diversos testemunhos nesse capítulo 1 de João. Nós vimos o testemunho de João Batista, testemunho dos discípulos, de André, de Natanael, de Filipe, e no final, o testemunho do próprio Jesus. E nós queremos deixar uma pergunta para os irmãos, que é: o que você tem feito com a palavra do Senhor? Como você tem testemunhado acerca de Jesus para aqueles que estão ao seu redor? Você é um vaso, você é um instrumento, você é um veículo, como o Hudson falou, como todos esses servos de Deus foram descritos aqui nesse capítulo e na palavra de Deus, para evangelizar, para levar a palavra do Senhor. E como você está sendo usado? O que você está fazendo com a palavra de Deus? Como você anuncia Jesus? Que isso fique no seu coração, que essa palavra possa ser guardada, que isso seja vida para vocês. Amém. Muito bom. Obrigado pela oportunidade, né? Abrir a palavra de Deus e compartilhar é maravilhoso. O tempo passa, nosso coração aquece, eu tenho certeza também que seu coração já está aquecido pelo poder do nosso Deus também. Amém. Obrigado, Hudson. Obrigado, Pablo. Obrigado aos irmãos que nos assistem. Que essa palavra faça morada em seus corações, que vocês possam transmiti-la também a muitas vidas e que Deus os abençoe. Fiquem com Deus, uma boa noite. A paz do Senhor. Tchau, gente. Reformando discípulos para a glória de Deus. Amém? Foi bom?